Olá, pessoal. É um prazer receber vocês aqui nesse episódio especial de Diálogos Territoriais. E vamos refletir sobre os 10 anos do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, em Minas Gerais. Eu sou a Jéssica, bolsista de ações afirmativas do mestrado Gestão Integrada do Território, da Univale. E esse desastre ele não foi apenas um desastre ambiental, mas também social, racial, atingindo de formas desiguais as comunidades negras, periféricas, ribeirinhas que vivem à margem do Rio Doce. Eu acabei nem me apresentando, mas eu sou Pedro, também sou mestrando de Gestão Integrada do Território. E hoje nós vamos debater sobre o racismo ambiental e como ele se manifesta no território. E também como o mestrado de Gestão Integrada do Território ele pode contribuir para a reconstrução e até mesmo a reconstrução, a justiça e a reparação dessa violência, né? E estamos aqui também hoje nós temos a honra, né, de conversar com a Érica Benigna, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela faz parte do coletivo Abaiomi, né, que é um movimento comprometido com a educação antirracista, a defesa da vida e o fortalecimento das comunidades negras tradicionais. Então, uma pessoa muito importante para a nossa comunidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada mesmo. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar sobre essas temáticas que eu costumo dizer, né, que é o meu objetivo de vida, lutar e fazer ações que eu possa, de alguma forma, contribuir para melhorar a nossa sociedade, tornando a sociedade um pouquinho mais justa e democrática no que se refere às questões étnico-raciais. Que bom. Então, Érica, fale um pouco do coletivo Abaiomi para nós, por favor. Então, o coletivo Abaiomi, na verdade, eu não sou a pessoa, né, que idealizou o coletivo, eu sou uma das fundadoras. Quem idealizou o coletivo foi Ana Afro, que já não está entre nós, né, já ancestralizou. O coletivo Abaiomi, ele nasce há 10 anos, justamente no período do rompimento da barragem. A gente estava conversando, né, agora há pouco. Sim. Eu estava dizendo que o que marca o início das ações do coletivo é a gente indo para Conselheiro Pena, para uma escola em Conselheiro Pena, para poder fazer uma palestra, e a gente passa à margem do Rio Doce, um cheiro horrível, os peixes, né, boiando, mortos, e assim, é um cenário quase que de guerra. Então, a primeira ação do coletivo é marcada também, tem esse imbricamento em relação ao desastre que aconteceu do rompimento da barragem de Fundão. É um coletivo que é coordenado por mulheres negras, inclusive a gente tem isso no estatuto, mas é um coletivo que abarca todas as pessoas, homens, mulheres, negros, não negros, todas as pessoas que queiram, de alguma forma, entrar com a gente nessa luta antirracista, é bem-vinda no coletivo. Que bom, que bom. Então, conte-nos um pouco da sua trajetória no mestrado de Gestão Integrada do Território e como ele ajuda nessas conquistas do coletivo Abaiomi. Então, a minha trajetória no JIT começa na minha graduação. Eu sou graduada em História na Univale. Quando eu estava saindo da graduação, em 2006, eu fiz o primeiro seminário, que já era um ensaio para a inserção do mestrado em Gestão em Território aqui na Univale. Então, eu participei desse primeiro seminário. Eu venho, né, de uma formação de movimento estudantil, de movimento sindical, onde a gente passa por uma formação na prática e também faz uma discussão teórica do que se refere às questões raciais. Então, eu chego no JIT para sistematizar esse conhecimento prático e teórico que eu venho dos movimentos sociais, né? A Nilma Lino Gomes, que é uma das minhas, uma pessoa que eu admiro bastante, uma das grandes pesquisadoras que, na minha opinião, das questões étnico-racial, ela fala de um livro sobre o movimento negro educador. Então, eu venho desse movimento negro educador, desses movimentos sociais que contribuem para a minha formação
E aí chego no JIT com esse conhecimento prático e teórico, e aí o JIT me ajuda a sistematizar esses conhecimentos para ampliar e aprofundar esses conhecimentos na temática que, para mim, é uma temática de vida, que é as questões étnico-racial. Então, aí está tudo junto e misturado, né? A prática do Abayomi, o movimento negro e o mestrado Gestão Integrada do Território. Oh, que interessante. E no próximo dia 8, acontecerá o CONGIT, que é um encontro, né, da Comunidade de Gestão Integrada do Território, e ele vem com o tema Corpos Feridos, Rios Silenciados, arte cuidada na reconstrução da bacia do Rio Doce. E eu queria saber de você um pouquinho da importância do CONGIT e como ele é vinculado com o conceito de racismo ambiental e como pode ajudar a compreender o que aconteceu em Mariana e o modo como certos territórios, populações mais expostas a essa negligência, sofrem no território, né? Como funciona essa questão de gestão integrada do território e o racismo ambiental, como está vinculado? Então, CONGIT, eu também já organizei o CONGIT. Eu acho que é um dos pontos altos do mestrado é o CONGIT, porque eu acho que é nesse momento em que o mestrado, o programa, ele integra a comunidade para fazer essa discussão entre os saberes teóricos e as vivências. E esse tema especificamente, corpos feridos, rios silenciados, eu acho que é um ato político, né? Porque é o reconhecimento da universidade que nós temos ainda muito do que se fazer, de se conversar, se discutir, pesquisar, para de fato que tenha minimamente uma reparação. Porque uma reparação integral, total, a gente não vai conseguir fazer. Mas que a gente consiga, né, abranger essa reparação e que seja uma reparação de fato. E aí, quando você fala quem são as pessoas que, de fato, foram mais atingidas, foram os povos ribeirinhos, na maioria negros, e os povos indígenas. Então, são grupos sociais que já eram invisibilizados pelo poder público e que agora, mesmo no processo de reparação, eles são silenciados, eles não são, de fato, ouvidos. Tem informações muito técnicas, a falta e, inclusive, a dificuldade de acesso à informação. Então, nós temos ainda hoje, 10 anos depois, um grupo, né, grupos sociais que são, né, as mulheres negras, os povos negros, os ribeirinhos, os pescadores, os quilombolas, os povos indígenas, que de fato não se pensaram uma reparação a partir da perspectiva deles, a partir da nossa perspectiva enquanto população negra. A reparação, eu acho que ainda está muito voltada dentro de uma perspectiva de outras pessoas que estão querendo falar por nós. Sim, nós podemos falar por nós mesmos. O que de fato repara? E não é só uma reparação financeira que é importante. Qual que é o impacto psicológico, de repente, de um pescador, de uma pescadora, de um agricultor ou de uma agricultora, do próprio povo Krenak? Sim. Então, nós vivemos um luto da morte de um rio, onde nem o luto, de fato, é reconhecido. As pessoas não conseguiram ainda, o poder público não reconheceu nem o nosso luto em relação ao rio. Sim, interessante isso que você colocou sobre os povos ribeirinhos, né? Porque eu fico pensando aqui, hoje em dia se fala muito sobre a indenização no valor de 35 mil, mas fico pensando, será que 35 mil paga, né, consegue reparar, às vezes, o trabalho de uma pessoa que trabalha com pesca, porque ela não vai mais conseguir pescar no Rio Doce, né? Talvez o filho desse ribeirinho, que talvez pudesse aprender esse tipo de ofício, né, que fosse passado de pai para filho, talvez esses filhos agora tenham que migrar, né? Até mesmo quem vivia ali no rio, que agora está poluído, né? Não ter que sair do seu território, né? Então, acho que isso também é muito interessante. Vou dar um exemplo, por exemplo, os Krenaks. O Rio tem também uma ligação religiosa, né? O Atu. E aí essa reparação
religiosa, como que se faz isso? De fato, os Krenak estão sendo ouvidos nesse processo de reparação? As comunidades quilombolas e ribeirinhas, de fato, estão sendo ouvidas? Porque não é só... E aí você cria, muitas vezes, um grupo de pessoas que ficam, né, dependendo de uma indenização, mas isso indeniza o quê? O quê? Sim, sabe? sim. E os aspectos culturais que estavam ligados... cultural, né? Que está ligado ao rio. Não é só, assim, o dinheiro não dá para reparar tudo. Né? Assim, e aí? O que está sendo feito de fato? E esses saberes que muitas vezes estão sendo perdidos, saberes ancestrais, Sim. porque não tem uma preocupação em relação à preservação desses saberes, uma indenização no qual se preserva esses saberes e essas culturas. E é quando a gente olha, de novo, né, sendo repetitiva, mas sem querer ser repetitiva, quando você olha quem são as pessoas de fato que foram atingidas, foram esses grupos sociais, que são de maioria negra, de maioria indígena, né, e são a população ribeirinha. Então, a lama, ela tinha um destino, né? Sim. E aí ela não foi a coisa aleatória. Quem pode ser atingido pela lama? Então, é uma escolha, né? Quem eu posso atingir pela lama e quem eu posso procrastinar e demorar para indenizar. Sim. E aí, nesse sentido, a gente está falando de racismo ambiental, porque a gente está falando de um grupo de pessoas que o poder público já não dava devida atenção e que nesse Sim. processo de indenização também está ignorando. Não dá a devida importância para o que realmente nos é importante. Sim. E aí é impressionante como esse racismo ambiental, ele vai evidenciando que o território ele não é neutro, né? Ele reflete essas relações de poder, a desigualdade e a exclusão. Você podia dizer para nós um pouco mais quais vozes costumam ser silenciadas nesse processo de reparação, de reconstrução, e como podemos garantir que essa comunidade sejam ouvidas e respeitadas? Então, que pergunta difícil. Sim. Nossa, posso chamar os universitários para me ajudar? Pode. Bom, eu acho que eu já enfatizei quem são as pessoas que de fato são atingidas, né? São os ribeirinhos, os quilombolas, os agricultores, pescadores, os indígenas, e aí nessas pessoas a gente tem são pessoas atingidas e que a gente precisa ter um olhar racializado. E aí a gente vai perceber que a grande maioria dessas pessoas são pessoas negras. E aí essas mulheres, por exemplo, vamos falar das mulheres negras, que estão ali, além da questão do cuidado, dessa sobrecarga emocional, de ter perdido muito mais do que, sei lá, do que coisas materiais. Você está falando de saberes ancestrais, eu estou falando de cultura, eu estou falando de vínculo. Para a população ribeirinha, aquele era um lugar, né? O conceito do JIT, a partir do Milton Santos, é um lugar de afetividade. E aí, o que vai ser feito para indenizar essas pessoas? E aí, o que o JIT ou que as universidades podem fazer para contribuir? Pesquisas que estejam, de fato, ligadas à questão teórica com a questão prática. Não adianta eu fazer, por exemplo, a minha pesquisa sobre adolescentes negras, que também é uma denúncia, e pegar a minha pesquisa e colocar lá na biblioteca da Univale e pronto. Não é assim. O que de fato, quais os desdobramentos eu posso dar para a minha pesquisa para eu contribuir para a diminuição do racismo no ambiente escolar, que foi o que eu pesquisei. Então, Sim. o que o JIT, o que a Univale, o que as outras universidades, o que o poder público, de fato, pode fazer efetivamente na perspectiva das pessoas que são, de fato, atingidas, para melhorar esse processo indenizatório. Não só a questão da indenização financeira, mas como fazer para preservar a questão dos aspectos culturais, como fazer para ajudar nos aspectos do dano emocional, do dano mental, porque foi muito.
Sim. Sim. Foi muito psicológico também, né? Sim. A experiência vivida, né? A agressão é essa experiência vivida que teve que ser modificada de acordo com essa exploração, né? Exclusão Sim. do rio, que eles não podem mais ter acesso. É muito complicado isso, porque, por exemplo, toda vez que a gente fala do coletivo Abaiomi, da nossa primeira ação, que foi lá em Conselheiro Pena, não tem como a gente não falar desse processo. A Jaque, que é a outra coordenadora, dirigindo, eu, Ana, e uma outra colega Sol no carro, e a gente passando, foi uma imagem que nos choca, e que toda vez que eu falo isso vem à minha mente, isso gera impacto. Com certeza. Isso gera impacto. Poxa, eu sempre passei ali e aí eu vejo aquele tanto de peixe boiando, aquele fedor horrível, e até passaram-se 10 anos. E eu consigo, sabe, assim, ver a imagem como se fosse ontem. Então, gerou impacto. E aí tem os outros impactos, né, que eu estou falando desse especificamente. Eu não moro, né, no entorno do Rio, mas eu tenho muitos parentes que são do bairro São Paulo. Qual que foi o impacto disso na vida dessas pessoas? Inclusive, no período de enchentes, né, que infelizmente é algo que acontece. Eu tenho relatos de parentes que moram no bairro São Paulo, que eles já conseguiram, eles tinham toda uma arquitetura, uma logística para enfrentar as enchentes, de subir os móveis de acordo com a régua do SAI e tudo. Isso já não é possível prever. E ao lavar as casas, quando acaba o processo, o período de enchente, você tem que raspar uma lama terrível. Então, mudou-se todo esse processo das pessoas que são ribeirinhas, que já tinham, né, algumas tecnologias para enfrentar as enchentes, e hoje elas têm que fazer, ou têm que criar outras, e são muito pior. E não se fala dessas coisas. Sim. Então, Verdade. Érica, muito obrigada pela sua presença. Falar sobre o desastre de Fundão também é falar sobre essas memórias, sobre a resistência e a reconstrução desse território. Este debate faz parte das ações do mestrado Gestão Integrada do Território da Univale, reafirmando o compromisso com a justiça racial, social e ambiental. Nós queremos agradecer a sua presença, ficamos muito felizes por você ter aceito o convite. E você quer deixar algum recado para quem está nos assistindo? Principalmente até mesmo um convite para o Abaiomi. Então, eu acho que nos sigam nas redes sociais. Coletivo Abaiomi GV1. Nós temos diversas ações que a gente faz na cidade, na região. Eu peço, né, quem puder, que participe dessas ações com a gente e que venha mesmo contribuir de alguma forma para a nossa luta antirracista em todos os aspectos. É isso. Então, sigamos na luta pela vida, pelos territórios, pela reparação verdadeira. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.